Shalom a todos, novamente com vocês para um pequeno comentário do Shabbat. O Parashá desta semana, Veirá, e Apareci, que seria de Êxodo 6, 2 até 9, 35. Para Haftará estamos falando de Ezequiel 28, 25 a 29 e 21. E para a leitura da Nova Aliança recomendamos Romanos 9, do 14 ao 17. E 2 Coríntios 6, 14 até 7, 1. Interessante que na Parashá desta semana começam a aparecer as pragas do Egito. E eu gostaria muito de fazer hoje uma analogia. Porque muitas pessoas, antes de chegar a conhecer a fé, passam por uma série de problemas. E há muitas pessoas que não entendem que esses problemas são consequência do jeito que eles vivem, dos seus atos, do que eles fazem correto ou errado. E obviamente essas pessoas também não entendem porque estão sendo, entre aspas, castigados. E por que eu faço essa analogia? Porque de certo jeito estamos falando da teimosia do faraó. Vejam bem, o faraó é uma pessoa que tem um poder muito grande sobre um reino muito importante, e naquela época, sem dúvida, o Egito é um reino importante em toda a região. E apesar que ele está sendo castigado uma ou outra vez pela sua teimosia, ele persiste na teimosia. A analogia que eu faço então é justamente com essas pessoas que fazem coisas erradas ou que teimam em seguir um caminho que é um caminho com poucos ou nenhum valores morais, e depois não entendem por que as coisas, como a gente diz no Brasil, não estão dando certo como ele gostaria que fosse. Não é tão difícil de fazer essa analogia, porque realmente o que Deus faz com o faraó é endurecer o coração dele de propósito. E as pessoas me perguntam, há uma certa maldade do ponto de vista de Adonai, de endurecer o coração do faraó, de fazer o povo egípcio sofrer com as pragas, mas a intenção é muito clara. Quando você é teimoso e quando você está no caminho errado, na maior parte dos casos vão acontecer coisas ruins e não boas. As pessoas às vezes dizem, se eu faço isso, isso e aquilo, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou ganhando vantagem para outras pessoas, eu estou me aproveitando de outras pessoas, ou estou aproveitando uma situação determinada, e depois vai dar um jeito, depois eu vou me corrigir, depois eu vou melhorar. Mas a gente continua naquele caminho. E na verdade, quando a gente lê a Torá, a gente entende que não se trata apenas de um livro de fé ou religião. É um código ético, é um código moral. E as pessoas que estão indo contra essas leis morais, leis de ética, de comportamento, e são teimosas, continuando desse jeito, não devem se surpreender quando de repente uma que outra praga aparece. E essas pragas, que têm um simbolismo específico ao preparar a liberação do povo de Israel, acontece com muitas pessoas na vida diária. A pessoa acha que está dando tudo certo. Eu fiz errado, eu deveria ter me comportado de um jeito melhor. Mas você vê, não acontece nada. Está tudo bem comigo, eu estou tendo vantagem, eu estou fazendo o que eu quero
e não acontece nada de ruim. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, a praga ou algum tipo de praga vai aparecer. Eu diria quase que é matemático. Eu tive a experiência de viver isso com uma pessoa que, nos Estados Unidos, ele justamente era brasileiro, cometeu muitos pecados, mentiu muitas vezes às pessoas, enganou as pessoas preparando viagens para Israel, que nunca se realizaram. Era o que nós chamamos no Brasil um pilantra, um picareta. Mas ele ia muito bem. Casou novamente, depois que ficou viúvo, tinha um nome e tal, estava tudo bem. E eu perdi o contato com ele durante muitos anos, mas eu sabia que ele continuava fazendo esse tipo de coisas. E faz 4 ou 5 anos atrás, eu estava com minha esposa na estação do trem de Beersheba para pegar o trem para Tel Aviv, quando apareceu um cara pedindo esmola, pedindo dinheiro. Todo esfarrapado, uma barba comprida, desgrenhado, um casaco muito sujo. E eu não reconheci ele. E a minha esposa me diz, tem um indivíduo aí te pedindo esmola. Eu olho para ele, não reconheci, e ele me olha e me diz, mas você não reconhece? Eu digo, não. Eu sou tal e qual. E parecia um homeless, um vagabundo de rua. Que é coisa pouco comum em Israel ver uma pessoa pedindo esmola. Já isso achei estranho. Quando ele me disse o nome, eu fiquei olhando, realmente sem reconhecer ele. E o que você está fazendo aqui em Beersheba? Ele me disse, eu vim agora visitar o meu filho, que está aqui no hospital de Beersheba, com câncer terminal. Ele está agonizando. Você pode me pagar um café? Eu olhei para ele, um indivíduo que estava sempre tão bem vestido, tão bem apresentado, contando histórias tão bonitas. Comprei para ele um café e eu e minha esposa pegamos o trem para Beersheba, para Tel Aviv. E aí a minha esposa perguntou, mas quem é esse cara? E eu expliquei para ela. Porque as pragas chegam. Por incrível que pareça, se você continuar na teimosia, se você se empenha em tirar vantagem, em enganar as pessoas, vocês podem acreditar que a praga, algum tipo de praga, finalmente chega. Pense bem nisso. E Shabbat Shalom.